pé para a frente do palco, recebendo das mãos da professora doutora Isabel de Abreu Machado Derzi uma placa em homenagem à sua dedicação ao direito tributário. Eu quero agradecer as palavras, a intervenção maravilhosa do professor Sacha Calmon, a conferência feita pelo nosso professor ilustre, homenageado, professor Alberto Pinheiro Xavier, e a presença nesta mesa da professora Lúcia Massara, diretora desta faculdade, assim como do nosso deputado Gabriel Guimarães, representando aqui oficialmente a Câmara dos Deputados. Mas não está aqui por acaso. É um deputado que ama formar em direito, advogado, que ama também direito tributário, foi estagiário do nosso escritório quando estudante aqui em Belo Horizonte, em Brasília. Então, tem vínculos afetivos, né, com a nossa Associação Brasileira de Direito Tributário e com os nossos estudos do dia a dia nesta área. Como presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, eu quero deixar claro que agora os senhores compreenderam bem porque a Associação Brasileira de Direito Tributário escolheu o professor Alberto Xavier para ser homenageado, singelamente que seja por nós. Não foi porque somos, Sacha e eu, dele muito amigos e temos por ele profunda admiração. Admiração por sua personalidade riquíssima, por sua genialidade enciclopédica, um homem que fala 5, 6 línguas, escreve português com perfeição, conhece profundamente gastronomia e vinhos. É autor de livros maravilhosos de literatura, romances e contos. Um contista excelente que me lembra aqui de Maupassant. Para mim, um dos maiores contistas, um contista francês, um contista maravilhoso. Então, não foi por nada disso, os senhores vejam que incrível. Não foi por todas essas razões. Eu tenho brincado. Vou fazer uma pesquisa, amigo Sérgio, porque eu vou descobrir o que o professor Alberto Xavier não sabe. Vou descobrir. E disse isso outro dia no plenário. Aqui me respondeu o nosso amigo professor Farley. Eu sei o que é. Ele não sabe uma solução para levantar o Atlético Mineiro. Agora eu já fui informado de que até essa observação é controvertida. Não é que muito, né? E estuda futebol. Deve ser tecnicamente. Eu não sei. Porque nós, da Associação Brasileira de Direito Tributário, somos uma instituição que tem como finalidade que as academias nem sempre podem fazer, quando fazem também em congressos, em livros especializados, colocar em diálogo o tempo todo aqueles que produzem as leis, formalmente no parlamento, os operadores do direito, os atores fundamentais do direito, que devem discutir continuamente problemas e soluções. Um dos problemas levantados aqui foi o ativismo judicial, mas o que o tempo todo é problemático. Mencionarmos
a grande indagação deste tempo se os tribunais superiores do Federal, o Supremo Tribunal Federal, não estaria pondo em questão o princípio da separação de poderes. Na verdade, porque, sendo juízes que não são eleitos, devem corresponder àquilo que do órgão lhes disse. Um juiz se legitima não pelo voto, mas pela argumentação, pela fundamentação de seu julgado. Um juiz não contraria conceitos, categorias, institutos que sejam consolidados na dogmática jurídica. Não é à toa que grandes cientistas e filósofos, no caso um cientista do direito, Niklas Luhmann, olha, o direito é um sistema jurídico, mas a dogmática é o guia do sistema. Como é que um deputado vai fazer lei, fazer uma norma? Como é que um juiz vai aplicar e vai operar lá num caso concreto? Se não tem código. São os códigos, as categorias, os conceitos, os institutos que o parlamento usa. Senão seria ininteligível. Pois bem, nós da Associação Brasileira de Direito Tributário fomos para dialogar todos esses atores. Temos também os mesmos reflexos dessa visão na composição da nossa associação. Por isso, eu quero dizer que muitas vezes se referem à associação como a associação fundada pelo professor Sacha, né, e pela professora Isabel, mas é só isso. Ela é tocada por uma diretoria diversificada, composta de membros de vários escritórios de advocacia privada de Belo Horizonte, São Paulo, o próprio professor Heleno Souza, Rio de Janeiro, Ceará, e por outros autores do Estado, procuradores de todas as fazendas, da Fazenda Federal, da Fazenda Estadual, da Fazenda Municipal. É uma concepção de discussão daquilo que é fundamental, em conjunto ao mesmo tempo. E essa é uma característica fundamental, importante, a tal ponto que a associação quis ser mundializada ou globalizada, como nessa época. Tem convênio com a BDF, Associação Brasileira de Direito Tributário, que é associada ao IFA, internacional. Ao mesmo tempo, aproximou-se da fundação da FIP, Fundação de Finanças Públicas, que é dirigida pelo professor Michel Oliveira há vários anos. E nós estivemos várias vezes em Paris, obtendo autorização do Conselho de Impostos francês para traduzir, e o fizemos nas revistas os grandes relatórios, excelentes relatórios de direito tributário do Conselho de Impostos. Mas o que seria de nós se não reconhecêssemos quem nos fornece a matéria-prima, o insumo para todas as nossas discussões? Se a Leonardo Baleiro estivesse vivo, ele estaria sendo homenageado como Alberto do Maranhão. A insistência. Porque este homem que nos dá matéria-prima, que nos dá os insumos, está aqui homenageado com muita honra para nós, pela Associação Brasileira de Direito Tributário. O professor Alberto Xavier quer falar algumas palavras de agradecimento, então eu passo a palavra. O fato
ter sido homenageado neste 15º Congresso da Associação Brasileira de Direito Tributário representa o momento mais alto e abaixo da honraria insígnia do reconhecimento da minha vida profissional. E isto não só pela natureza do Congresso, um evento dominado pelo mais puro espírito científico, restrito ao círculo da elite do pensamento jurídico nesta área do direito, como também pela personalidade dos seus fundadores e grandes conservadores, os professores Isabel Dersi e Sacha. Isabel e Sacha, a quem há tantos e tantos anos aprendem laços de sólida amizade, de grande admiração intelectual, representam o modelo dos juristas na acepção mais nobre da palavra, formados nos rigores da vida universitária, dotados de cultura geral que vai muito para além do mundo do direito. Ambos belos estilistas da língua portuguesa, motivados por um dinamismo empolgante, conseguindo reunir todos estes atributos no exercício da advocacia. Constituem um exemplo para as novas gerações, especialmente neste mundo em que a massificação e a eletrónica entregam o direito em geral das ditaduras da rapidez, da superficialidade e do baixo custo, em que o fast law, como se diz, o fast food se trata. Não poderia deixar neste momento de evocar a minha vida para o Brasil e o modo como me inseri no mundo do direito tributário brasileiro. Em 1975, era eu, jovem professor da Faculdade de Direito de Lisboa, tinha 32 anos, com concurso prestado havia pouco, quando sobreveio o movimento político, num primeiro momento do maior radicalismo, que assou o meu título universitário, única fonte do meu sustento, e me obrigou a pensar em alternativas sobre a pobreza. O facto de a minha dissertação sobre o título Conceito e Natureza do Acto Tributário, assim era o nome do lançamento, ter tido algum sucesso nos meios universitários de São Paulo, mesmo depois de me encontrar com o professor Geraldo de Lima, entusiasta daquela obra que até então não conhecia pessoalmente. Em sua visita a Portugal, consolidou-se uma empatia que se viria a converter em profunda amizade. Movido por um impulso de aventura, decidi com a minha mulher e 3 filhos ainda crianças recomeçar a minha vida no Brasil, vez que impregnara o meu imaginário pela variedade das suas culturas, pela beleza da sua poesia e da sua música. Através de Geraldo, então reitor da PUC de São Paulo, conheci Paulo Barros Carvalho, com quem estabeleci imediatamente relações de grande amizade extensivas às nossas vidas. Geraldo e Paulo foram mais do que padrinhos, foram irmãos que guiaram carinhosamente o jovem casal na descoberta do novo mundo, desde a colocação profissional à indicação do melhor colégio e local para morar, tudo acompanhado por grande alegria de viver, que ia desanimar discussões científicas no PUC, às noites de grande risada em casas de samba, então instaladas em barracões de zinco e com música. Convidado para lecionar nos cursos de especialização e pós-graduação da PUC de São Paulo, abria-se para mim um universo novo, como se uma janela de ar fresco me fizesse respirar a plenos pulmões a sensação
circunspecção, conservadorismo, a timidez e a austeridade local é que está para Geraldo Taliba e Paulo eram juristas heterodoxos e arrojados para os padrões convencionais. Seguindo o rigorismo da Escola de Viena, o primado da Constituição sobre as leis e destas sobre os regulamentos, Geraldo se indignava quando alguém tinha a infelicidade de citar o regulamento do Constituinte, advogava com escuras considerações económicas e financeiras da pureza dos conceitos jurídicos, da relevância da linguística e da lógica jurídica, estas estudadas por Paulo ao nível de mais alta abstração de matéria. Desta escola participavam jovens entusiastas, com os quais travei desde então relações de companheirismo e amizade, e que todos viriam a ascender aos mais altos tamanhos da advocacia e da magistratura, de que destaco Roque e Beto Carranza, Marco Aurélio Greve, Eduardo Montal, o saudoso e brilhante Cléber Jardim, Américo Lacombe, Pérez Lima, Sebastião de Oliveira Lima, Diva Malerga e também a cintilante estrela ascendente, então a nossa querida anfitriã Isabel Dessa. A atmosfera da PUC de São Paulo revelou-nos ainda a superioridade do sistema jurídico brasileiro em relação ao modelo europeu. A liminar de efeito suspensivo, a definição constitucional do núcleo da hipótese de incidência dos tributos, a preeminência de uma lei complementar sobre as leis ordinárias, contendo limitações por estas inultrapassadas, eram figuras desconhecidas do direito português, moldado na experiência autoritária do direito napoleónico, reforçada no século XX por influência de regimes ditatoriais de todos os matizes ideológicos. À memória de Geraldo Taliba e à professora Paulo Paes Carvalho, que me abriram as portas deste novo mundo, quero deixar aqui consignada a manifestação da minha mais profunda gratidão. Invoco ainda tributaristas que muito me ajudaram, logo nos primeiros momentos da minha chegada a São Paulo, constituíram creme de la creme nesta área da vida. Yves Gandra da Silva Martins, cuja cultura teológica, literária e musical me deixou fascinado. Gilberto Milhoacán, príncipe da ciência, da elegância e da gentileza, com quem conversava mais sobre o loenguismo de Vaga e os refinamentos da alta cozinha do que sobre o gosto. Antônio Roberto Sampaio Dó, outro aristocrata do pensamento, e cuja bela prosa, de elegância sóbria, de rigor, cunhou a bela obra-prima da lei tributária mundial. Fábio Fanuto, com o fervor de apóstolo, me levou pelo Brasil afora em seminários, cursos e conferências em homenagem a Rubens Gomes de Sousa, Sotomayor Borges, cuja criatividade científica alcançava os cumes da ciência jurídica, e Edvaldo Brito, que me iniciou nos mistérios e no charme da cultura baiana. Não poderia ainda omitir que Elimar Galeano, com a simpatia radiante dos grandes homens e cuja conversa sedutora ia desde a poesia de Lord Byron até às raízes da unidade do Brasil, dignou-se de prefaciar com palavras elogiosas o livro Direito Tributário Internacional do jovem
Queria, pois, deixar aqui também consigo o meu reconhecimento à grandeza da alma brasileira, que em momento algum me fez sentir como uma visita ou como um estrangeiro. Como símbolo da minha gratidão pela forma como o Brasil acolheu a mim, minha mulher e meus filhos, decidi naturalizar o cidadão brasileiro, o fato que é para mim um motivo grande, e como momento bonito de tudo quanto a cá estou, uma homenagem aos meus pais, da Associação Brasileira de Direito Tributário, agora no Estado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para o encerramento do 15º Congresso Internacional de Direito Tributário, ouviremos a diretora da Faculdade do Campus, doutora Lúcia Massaro. Boa tarde. As faculdades do campus, foi um enorme prazer acolher esse 15º Seminário Internacional de Direito Tributário, capitaneado pelos professores Isabel Vélez e Sérgio Calmon, nossos amigos de tempos imemoriais, felizmente. Quando se analisa um congresso pela temática central e pelos seus desdobramentos, imagina-se, para quem viveu vida durante a vida inteira com a área do direito privado, um seminário de aridez, temas complexos, que efetivamente são. Mas participar desse ato de encerramento deixa prever que atrás da aridez, após a aridez e junto à aridez, esse seminário traz também um momento de afetividade muito grande, revelado agora pelo professor homenageado neste congresso, Dr. Alberto Pinheiro Xavier. Ou seja, não há que se possa fazer no direito brasileiro encontros entre os doutrinadores, os cientistas do direito, que não revelem uma oportunidade para a solidariedade e para a afetividade. Essa homenagem prestada ao professor Alberto e as palavras que ele usou no seu agradecimento revelam efetivamente o acolhimento dos brasileiros, um país que continua e continuará aberto sempre para todos quantos venham aqui desenvolver a sua ciência e, por que não dizer, também a sua arte, já que o professor Alberto dispõe de virtudes outras aqui reveladas nessa oportunidade. Então, a Faculdade de Direito no Campus tem enorme prazer em ter sediado este evento, em tê-los acolhido nessa oportunidade tão profícua. E podem os senhores ter certeza que tantos quantos congressos queira a Associação Brasileira de Direito Tributário realizar em Belo Horizonte, nós estaremos abertos para acolhê-los. Muito obrigada. A Paradetri agradece a presença de todos, desejando-lhes uma ótima tarde. Muito obrigado.